Bom dia, graças a Deus, Pai. Que privilégio, Senhor, nós estamos aqui unidos para estudarmos um pouquinho da Tua palavra, Senhor, para que nós possamos entender um pouco melhor o poder do Espírito Santo em nossa vida, que nós possamos ter compreensão que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa. Hoje, alguns dias, nós vamos estar meditando sobre o poder do Espírito Santo de Deus em nossa vida. O Espírito Santo de Deus não é apenas poder, é a presença de Deus que habita em nós. Nunca estamos sozinhos. Eu quero que você entenda que o Espírito Santo de Deus não é apenas poder. Ele é a presença de Deus que habita em nós. Nós nunca estamos sozinhos. Ele está conosco todos os momentos. Eu quero que você feche os seus olhos neste momento e ouça essa oração. Escute essa oração. Escute o poder de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus para conosco. O Espírito Santo de Deus está aí em você. Ele está com você, Ele habita em você, Ele é uma presença poderosa de Deus na tua vida. Ele é uma pessoa que habita em você, Ele é o Espírito Santo de Deus que habita em você. Eu quero que você feche os olhos e ouça essa oração, e ouça o poder de Deus falando com você. Poder de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o poder e a glória do Senhor, que resplandecerá poderosamente sobre a tua vida. Eu quero que você, neste momento, ouça a oração que eu vou fazer no poder do nome de Jesus Cristo. E o Espírito Santo de Deus irá fazer esta oração. Espírito Santo de Deus, te agradeço pela tua presença neste momento. Eu te agradeço pela presença, Espírito Santo de Deus, porque tu habitas em nós. Tu não és uma pessoa, tu és o poder de Deus, a glória de Deus, essa pessoa maravilhosa que Jesus Cristo orou e clamou para que nós sentíssemos a tua presença, para que nós fôssemos cheios da tua graça, cheios da tua ousadia, para que nós venhamos receber o poder dos altos céus, e que nós venhamos entender que tu estás conosco, que tu habitas em nós, nós não estamos sozinhos. Receba o poder do Espírito Santo de Deus. Olha o que diz em Atos, continua com os teus olhos fechados, pedindo que Ele penetre cada vez mais e mais você na sua vida, que Ele fique com você, que Ele guarde você, que Ele coloque a palavra de Deus na sua boca, que você seja um instrumento de Deus aqui na terra, que você possa abençoar sua família, que você possa abençoar o seu trabalho, que você possa abençoar tudo que leva o seu nome, porque o nome do Senhor é poderoso. Olha o que diz a palavra do Senhor em Atos, capítulo 1, versículo 8, que diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, até os confins da terra. Olha a palavra do Senhor. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. O Espírito Santo de Deus já desceu sobre você. Você é batizado no Espírito Santo. Se você não for batizado ainda no Espírito Santo, clame que Ele lhe batizará, que nós estaremos clamando, nós estaremos orando, nós estaremos pedindo o poder do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, e você irá ver o agir do Senhor, o trabalhar do Senhor. Olha o que diz em Lucas. Continue com os seus olhos fechados, pedindo que o Espírito Santo de Deus se manifeste sobre você, que você sinta o toque do Espírito Santo de Deus, que Ele habite em você. Você não está sozinho, você não está sozinha. O Espírito Santo de Deus está aí com você, Ele está em você. Então creia e continue orando, continue clamando. E diz, olha o que diz Lucas, capítulo 24, versículo 49, eu vou ler o 48 e o 49. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu lhes envio a promessa do meu Pai, mas fique na cidade até serem revestidos do poder do alto. O apóstolo Lucas estava falando? Para que nós sejamos revestidos do poder, nós venhamos clamar, ficamos permanecendo firmes, para que nós estejamos ali neste momento, agora, nesta oração,
firme, clamando, pedindo. Você que ainda não é batizado no Espírito Santo, clame, peça o revestimento dos altos do céu, que o Espírito Santo se manifeste poderosamente sobre a tua vida, que você venha ser batizado com o Espírito Santo de Deus, que a glória do Senhor venha resplandecer sobre você, que a mão santa e poderosa do Senhor se manifeste. Olha quem diz em Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos, e pelo Espírito Santo de Deus. Você que está clamando, você que está pedindo pela sua família, pelo seu esposo, pelos seus filhos, ore, clame, para que o Espírito Santo de Deus possa penetrar naquela pessoa, para que ele possa libertar aquela pessoa, porque nós não podemos, mas o Espírito Santo de Deus que habita em você, ele pode ir até aquela pessoa, trabalhar naquela pessoa, libertá-lo, salvá-lo, transformá-lo. Você não pode, mas o Espírito Santo de Deus pode, porque diz a palavra do Senhor. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. E é o Espírito Santo de Deus que irá fazer a obra. É o Espírito Santo de Deus que irá libertar a tua família, irá libertar o teu esposo, a tua casa, você de algumas coisas que você faz que não agrada ao Senhor. Clame, peça, continue clamando, continue perseverando, continue buscando, porque Ele está em você, e o poder dele é maravilhoso, porque não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Então clame, ore, busque, peça o Senhor para ir na tua frente, peça o Senhor para colocar as palavras certas na tua boca, peça o Senhor para visitar o teu filho, o teu esposo, o teu trabalho, tudo que leva o teu nome, para que ele possa agir, porque não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Olha o que diz em Efésios, capítulo 3, versículo 14. Versículo 14. A oração de Paulo pelos santos. Paulo orou pelas pessoas. Eu oro hoje pelas pessoas. Por essa razão, põe-me de joelho diante do Pai, do qual recebe o nome de toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com a sua gloriosa riqueza, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser seu poder por meio do Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Eu oro para que estejamos arraigados e alicerçados no amor. Olha para lá, Paulo orava pelas pessoas. Hoje eu oro pelas pessoas, oro por você, você ora por mim. E o Senhor diz a oração de Paulo pelos santos. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que estejamos arraigados e alicerçados no amor, que nós venhamos orar, que nós venhamos clamar, que nós venhamos pedir a Deus um pelo outro, para que o Espírito Santo de Deus faça a obra dele, que você sinta o toque do Espírito Santo de Deus, que você sinta o mover do Espírito Santo de Deus, que nós venhamos orar. E o Espírito Santo de Deus venha agir, o Espírito Santo de Deus venha trabalhar, porque não é por força nem por violência, não é por muito nós falarmos, mas é pelo agir do Espírito Santo, que eu digo para você, ore, clame, interceda e peça o Espírito Santo de Deus para agir, para trabalhar, porque o Espírito Santo de Deus habita em você, você não está sozinho, o Espírito Santo de Deus está com você, clame, ore, busque, e o poder do Espírito Santo de Deus fará a obra que você precisa. É a salvação do seu filho, a salvação do seu esposo, a salvação da tua esposa, é uma comunhão alicerçada no Senhor, haja um relacionamento saudável, haja um renovo na tua família, haja amor, haja união, haja compreensão, já que o esposo volte para a sua casa. Então ore, clame, busque o Espírito Santo de Deus para que ele faça a obra, porque não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Olhe que diz em 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 e 7. Por esta razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição de mãos, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas espírito de poder, de amor e equilíbrio.
Saiba que o Senhor deu um poder para você, o poder do Espírito Santo de Deus, que você possa clamar, que você possa interceder, que você possa pedir ao Senhor as bênçãos do Senhor, a graça do Senhor, o poder do Senhor, que o Senhor manifeste a sua graça, que o Senhor manifeste o seu poder, que o Senhor manifeste a sua glória. Porque, olha, eu digo para você, que pare nesse momento e sinta a presença de Deus, sinta o poder de Deus, porque nós sabemos que o Espírito Santo de Deus habita em nós, porque é a presença de Deus que habita em nós. Não estamos nunca sozinhos. Ele está conosco todos os dias. Feche os seus olhos agora e receba a presença dele, receba o poder dele, receba a graça dele, receba ele se manifestando em você. Porque que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu lar, sobre tudo que levar o teu nome. Que o Senhor volte para si, para ti o seu rosto, e ele estenda a sua mão poderosa, a sua mão de glória, a sua mão de vitória, a sua mão de bênção, a sua mão de milagre. O nosso Deus é Deus fiel. Você nunca está sozinho. Você não está sozinho. O Espírito Santo de Deus habita em você. Você vai receber hoje poder do Espírito Santo de Deus. Você vai receber glória do Espírito Santo de Deus, porque você vai receber força do Espírito Santo de Deus, porque ele está em você, ele vive em você, ele é com você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor estenda a sua mão poderosa sobre a tua casa, sobre a tua família. Te abençoe em nome de Jesus. Receba cura. Receba restauração no teu lar. Receba restauração na tua casa, na tua família. Receba saúde. Receba paz. Receba a presença de Deus. Receba o toque do Espírito Santo de Deus. Te abençoe em nome de Jesus. Amém.